Por menos Estado e mais liberdade. Olá amigos, eu sou Alexandre Lima, candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais, o número é 1744 e esse é mais um vídeo resposta para montar no meu perfil político. Desmilitarização e unificação das polícias. Qual a minha opinião, se eu sou favorável ou contra, é o tema deste vídeo. Antes de iniciar o vídeo, eu quero dizer para você que é policial, principalmente policial militar, que tem esse regime jurídico próprio, diga-me a sua opinião, porque eu não sou policial. É importante você mostrar a realidade para eu ter sensibilidade para entender a realidade de vocês, se isso é bom ou ruim para vocês. Essa é uma visão. E todo candidato tem que ser receptivo às ideias. Quem chega lá no poder tem que ser mais receptivo ainda, porque é o sujeito que vai propor ou não as questões. É que vai abrir o debate e exercer o poder para efetivamente concretizar esses anseios. Então é importante que você mostre a sua opinião, que você me dê um retorno disso, ou o retorno para o seu candidato. Ah, não, eu já tenho meu candidato certo ali, vou conversar com ele. Faça isso. Né? E isso não é nenhum favor do político, não. Ele é pago para isso. Ele é representante do povo e é pago, financiado para isso mesmo. Então, é importante ter essa realidade. Né? Porque a opinião que eu vou dar aqui sobre a questão da desmilitarização e unificação das polícias é uma visão de cidadão e pensando na sociedade como um todo. Tem que ver também as questões como é que fica para vocês, porque às vezes dá para encaixar alguma coisa, mudar alguma coisa, enfim. Então eu estou dando minha opinião como cidadão brasileiro e os receios que eu tenho caso isso aconteça. Bom, eu sou contra a desmilitarização das polícias, pelo menos no Brasil hoje, como está agora, e principalmente como o governo, quem está governando, quem está lá em cima agora, eu acho isso temerário, inclusive. Né? Eu acho que não é bom e acho temerário, inclusive. As desculpas aí são as mais, né, de tudo. Ah, mas a polícia não deve ser militarizada porque a polícia tem que ser uma polícia cidadã, etc, etc. Isso é uma bobagem, porque a polícia tem que ser cidadã mesmo, e já é. Os treinamentos que são feitos, pelo menos aqui na Polícia Militar de Minas Gerais, tem muito, conceito de direitos humanos, cidadania, é muito trabalhado isso, é muito trabalhado. E tem que melhorar e tem que ser assim mesmo. A polícia não pode ver a sociedade como ali inimigos, e nem mesmo bandido. Ele continua sendo cidadão. Ele não deixa de ser cidadão, ele perdeu a condição jurídica de ser cidadão, senão ele não seria nem processado, senão ele não iria nem ter pena para ele. Seria medida de segurança. Ele seria um objeto na relação jurídica. Ele não seria sujeito. Então é óbvio, se ele tem direito a advogado, tem direito a ele é sujeito, tem relação jurídica com o Estado, é cidadão. Então a polícia não tem que ver como inimigo. Concordo perfeitamente com isso. Mas isso é uma coisa, é uma desculpa utilizada para desmilitarizar, sendo que não faz sentido. Porque até a própria preparação do policial militar é diferenciada. O cara trabalha muito direitos humanos, legislação, cidadania e tal, e até trabalhos também próximos a comunidades que a polícia desenvolve, pelo menos a Polícia Militar de Minas Gerais. Né, que eu tenho contato com alguns e tudo, a gente vê isso e eu assisto algumas palestras, inclusive, tem até alguns oficiais que fazem algumas palestras e tal, eu sempre que eu posso eu assisto, para ver a realidade, né, para eu saber mais ou menos como é que é a realidade, né, porque senão eu não consigo nem desenvolver uma resposta adequada aos problemas que eu vejo aí acontecendo. Então eu tenho que ter um certo contato para saber, né, mas eu não sou policial, né, então é por isso que eu falo, você tem que dar a sua realidade, principalmente você que é praça. O que é? Você acha bom ou ruim para a sociedade, para si mesmo? Né? Vocês têm um regime jurídico próprio, vocês respondem um código penal militar, a legislação processual penal própria, né? Tem o regime disciplinar, né? Questão de direito à greve é diferente para vocês. Vocês podem ser presos, recolhidos para o quartel e não tem direito a praticamente nada. Né? Então, até intimação, até uma correspondência que você vai receber desse tipo vai para o quartel, não vai para sua casa. Então, quer dizer, há uma série de questões que você é militar, você sabe disso. Né? Então, e aí? Para você, como é que seria? Sua opinião e, repito, o político tem que estar apto, tem que estar receptivo para poder receber suas ideias também. Isso é obrigação do sujeito. O sujeito é pago e financiado para isso mesmo. Bom, então, a minha opinião, eu sou contra, eu acho isso temerário ocorrer no Brasil. E com o governo que está aí, o que eles querem fazer? Eles querem unificar essa questão, e eu tenho uma visão federatista. Eu acho que a autonomia do Estado e do município não centralizar as coisas lá em Brasília, não. Eu acho que a federação tem que ser mais forte, principalmente num país continental, gigantesco, como é o caso do Brasil, e com diferentes
culturas, regiões e tal. Um lugar, questão do desarmamento, por exemplo, no sul é uma coisa, no outro estado é outra. A cultura armamentista no sul é maior. Né? Então tem diferenças culturais e regionais que tem que ser o Estado no máximo o Estado ser presente ali e resolver essas questões, não ficar puxando tudo em Brasília. O que eles querem é centralizar, criar um Ministério da Segurança Pública, por exemplo, centralizar as questões, não centralizar de forma organizacional, em órgãos e fazendo uma administração direta disso, não, mas centralizar as diretrizes. Né? E aí entra até programas ideológicos que botam na formação do sujeito também junto. A Polícia Militar fica como força reserva, né, das Forças Armadas. As Forças Armadas têm inclusive um dever constitucional de garantia da ordem vigente. Né? E a gente já não tem polarização no meio político. Atualmente hoje a gente não tem oposição. A gente tem jogo de interesse. Mas se você for ver os programas, se você for as ideias, é tudo xerox, é cópia um do outro lá. A gente não tem oposição no nosso país. Então a gente já não tem polarização nenhuma no meio político. No meio prático, que é onde não tem papo fiado, também engolir isso daí. Eu não sei como é que vai ficar esse país, não. Com uma população desarmada, ainda por cima, com esse detalhe. Eles pegam tudo é deles, eles têm a centralização lá em Brasília, diretrizes, o poder inteiro na mão deles. A política não tem polarização nenhuma, não tem oposição, não tem nada. E nem as Forças Armadas vai ter condições de evitar um golpe caso esses psicopatas aí resolvam romper com a ordem vigente. Você vê Dilma falando de Assembleia Constituinte, você vê. Eu não sei, não duvido da boa intenção, nem estou dizendo, às vezes eu estou enganado e tal, mas é melhor ir com o pé no freio, né? É melhor a gente também se cercar de certas garantias, porque você vê as declarações, a questão de desarmamento, por exemplo, você tem ministro do Supremo, você tem senador, né? Tem um senador aí que até é vice aí de um candidato, que diz que deveria... não estou nem falando nada contra, provavelmente eu devo até votar nesse candidato, não estou dando nem nome, devo votar porque não tem outra opção, mas pelo menos, né, talvez eu deva até votar porque não tem outra opção mesmo, né, mas o vice dele falando abertamente que não deveria ter nem tido referendo, que deveria ter desarmado o pessoal por meio do próprio Congresso mesmo, ter decidido isso e resolvido essa questão, desarmar todo mundo na marra e acabou. Né? Você tem ministro do Supremo falando que deveria ter desarmado a MAC, que o povo brasileiro votou errado. Você tem um outro senador aí, né, que uns tempos atrás, que até saiu, né, agora, né, diz que vai descansar, que queria propor um novo referendo para ver de novo a questão do desarmamento. Então, são essas pessoas que estão aí, né? Também pessoas maravilhosas, né? Que estão preocupadas com a democracia, com a liberdade. Bom, pessoal, desculpa o corte aqui, eu tive que atender o telefone. Bom, mas então, senadores, teve um senador uns tempos atrás que estava propondo um novo referendo para discutir essa questão. Então, quer dizer, as coisas no nosso país não são, e quem detém o controle, quem está no poder, não tem compromisso republicano e democrático, de liberdade, respeito ao que o povo decidiu, inclusive nas urnas. A cabeça desses psicopatas aí, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa em nome do que eles acreditam lá, que eles acham que é um positivo. E os que são bem intencionados, tem os pilantras. Tem os pilantras por trás que não quer saber, chega, desarma todo mundo. Ah, não é contra, desarmar, desarmar, acabou. Né? Então, isso me preocupa bastante, porque é aquele negócio, não tem essa polarização no meio político. Ele entrega as questões tudo lá em Brasília, né? Até a coisa de fato, né? E as Forças Armadas têm a função constitucional também de garantia da ordem vigente, né? Então, não duvido da boa intenção, quando as pessoas propõem desmilitarização e unificação das polícias, tem até lados bons isso também, né? Eu acho que as polícias têm que ser principalmente regionais, né? Estaduais para fazer polícias municipais ou regionais, né? Unificando vários municípios, porque às vezes o município não tem condição de manter uma força policial própria, né? Então tem que ser um negócio assim, a polícia não tem que ser centralizada em Brasília não, você tá doido. Hoje a responsabilidade da segurança pública é dos estados, a Constituição coloca isso, né? Na verdade a competência estadual é residual, né? Tem as competências elencadas da União e dos municípios, e o que sobra fica com os estados, né? Então, mas enfim, essa é outra questão. Eu sou contra por causa disso, né? Então, realmente a polícia tem que ser uma polícia cidadã, ver o cidadão como cidadão, mesmo que pratique crime,
né? A questão de julgar, de condenar, é com o judiciário que vai resolver, não é a polícia que julga, é o judiciário que vai decidir isso, e o judiciário vai aplicar a lei. Então a lei também tem que ser alterada para conseguir manter esses fé da puta presos. Né? É necessário isso também, né? Com toda a segurança jurídica. O sujeito tem direito a advogado, ampla defesa, né? Defesa técnica e autodefesa, o contraditório, o ônus da prova é quem acusa, presunção de inocência ou não culpabilidade, tem que haver inércia da jurisdição, né? O sistema acusatório, recurso, mais recurso, duplo grau de jurisdição, tem que ter tudo isso, tem que ter as garantias mesmo, porque às vezes o sujeito é até inocente, né? Um dia isso pode acontecer com qualquer um de nós, tem que haver o processo, né, para ser o meio pelo qual vai se materializar essa pretensão punitiva, tem que ter isso tudo. Concordo com tudo isso, porque um dia pode acontecer com a gente. Quando está acontecendo com os outros, a gente quer matar, mas isso pode estar acontecendo com a gente. Agora, passou por tudo isso, respeitou todas as garantias do indivíduo, como cidadão. Repito, como cidadão. Ele é cidadão, ele não é inimigo, não. Quem cometeu um crime não tem que ser um inimigo a ser destruído, não. É cidadão, tem que ser tratado como tal. Mas se ele cometeu um crime, passou por tudo isso, tem que ficar preso. Tem que ficar preso. Tempo compatível pelo que fez. Dependendo do que fez, ficar o resto da vida lá mesmo. É assim mesmo, tem que ser assim. Por um critério até de justiça. Né? Isso não é assim hoje em dia. Cria até problemas. A população quer mata, lincha, pega o cara no meio da rua. Entendeu? Então isso cria distorções graves nesse sentido. Né? Então a polícia tem que ser uma polícia cidadã, sim. Isso pode ser feito e até é feito. Né? Eu não conheço a realidade de outras polícias, mas aqui em Minas Gerais, pelo menos, a formação do policial militar aqui em Minas Gerais é muita coisa de direitos humanos, é muita coisa de cidadania, de tudo, é muita coisa mesmo nesse sentido. Não é só militar, entendeu? Faz o treinamento lá, sobe a montanha, grita a montanha, tal, bota a cara na lama, ó o fuzil aí, tal, ó 01. Não é só isso, né? Até tem isso também, né? Mas não é só isso. Há muita formação cidadã, etc. Pelo menos aqui no caso da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Não vou dizer que seja geral em qualquer lugar, porque eu não conheço essa realidade. Eu gostaria até que vocês me apresentassem isso, me falassem, né? Me mostrassem uma realidade diferente também, para eu ficar sabendo e até poder desenvolver uma resposta adequada nesse sentido. Agora, quem vê inimigo é Forças Armadas. Aí sim, as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, realmente tem que ver o seu oponente como inimigo a ser destruído. Porque se a gente sofre alguma agressão estrangeira, o que a gente quer? Receber os caras com cafezinho, com almoço? O que é? Não, é devolver o inimigo de volta a patadas para o lugar de onde ele veio. É chegar lá e dar um pau mesmo. E a Força Armada tem que ter condição de... Porque se isso aconteceu, a conversa já não deu mais certo. A política não resolveu. A diplomacia não conseguiu resolver esse conflito. Então é necessário chegar e dar um pau. Já acabou a conversa. Está na hora do pau. Né? Então aí é necessário as Forças Armadas identificar como um inimigo a ser destruído. É ocupação de território, é briga em trincheira, em casa-mata, é tiro de lá e tiro de cá. Realmente não deve ser essa a visão da polícia, né? Apesar de que em situações específicas, como por exemplo morros cariocas lá, onde a polícia não consegue nem entrar lá, mas isso é uma situação esdrúxula própria do Brasil, que é um país totalmente bagunçado. E aí criam umas certas, né? Os confrontos lá é como se fossem guerras, localizadas, mas é guerra. O cara chega lá, as imagens que a gente vê de troca de tiro e de tal, e entra blindado, e entra não sei o quê, é guerra. É uma guerra, mas é uma coisa localizada. Isso não é geral para o país todo, né? No próprio Rio de Janeiro, né? Tem lugares lá que você não vê o pessoal tocando tiro no meio da rua, né? É uma coisa localizada, né? Isso tem que ser resolvido e é necessário chegar e dar um pau mesmo numa situação dessa, né? Mas a ideia não é de inimigo. A ideia não é essa, não pode ser essa a tônica. Inimigo a ser destruído, não pode ser essa a tônica. Né? Já que aí já é diferente nas Forças Armadas. Nisso eu concordo. Tem coisas boas, coisas ruins, mas no Brasil, ainda mais com uma população desarmada, gente igual o Cordeirinho aqui, não é legal. Não é legal, não é legal mesmo. Centralizar as coisas lá em Brasília, puxar lá em Brasília, não é legal mesmo. Tá? Então, sou contra. Pelo menos atualmente, eu sou contra. Então é isso aí, gente. Obrigado pela paciência. Desculpa aí eu falar tanto, mas é o meu jeito. Né? Mas agradeço muito aí a todos por gostarem, apreciarem, divulgar o vídeo, compartilhar, clicar em curtir, essas coisas ajudam demais. Muito obrigado mesmo e até os próximos vídeos.